Eu sou a tia Sabrina, lá da Igreja Batista Regular da Luz. Pra quem não me conhece, muito prazer. Hoje eu vou entrar dentro da sua casa, né? Brincadeira. Então hoje a gente vai começar, hoje de manhã, né? Nesse domingo de manhã é dia de EBD. Mas como a gente não tá podendo ir pra igreja, a gente tá gravando um vídeo pra que vocês aprendam cada dia mais da Palavra de Deus. Então hoje eu vou trazer uma lição daqui do meu quarto. Esse é o meu quarto. E eu vou contar uma lição pra vocês da Palavra de Deus. Então vamos começar orando? Tá? Todo mundo fecha o olhinho. Tenho 5 dedinhos nessa mão, outros 5 nessa mão e juntos vão estar em oração. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito a nós. Muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua proteção. Durante todo esse tempo, ó Pai, tão difícil que está sendo. Mas o Senhor tem cuidado de nós. E te agradeço, Senhor, por tudo. Te peço que o Senhor venha estar falando com as crianças e com suas famílias através de mim, ó Pai. Te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito a nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Para começar, vamos cantar. Então hoje a gente vai falar sobre oração. Então quem conhece aquela música, sei que Deus me ama e me compreende. A minha oração eu sei que Ele ouve e atende. Vamos cantar essa então? Sei que Deus me ama e me compreende. Minha oração eu sei que ouve e atende. Sei que Deus me ama e me compreende. Minha oração sempre atende. Então o que tá falando aqui? A nossa oração, Ele sempre atende. Mas vamos lembrar, tem 3 respostas para a oração. Tem sim, não e espere. Então, quando Deus responder não, não significa que Ele não respondeu. Só não era o momento ou só não era da vontade de Deus aquilo que você estava pedindo. Mas não pare de orar. A Bíblia fala pra gente orar sem cessar, que é sem parar. Então, a outra música que a gente vai cantar é Deus é bom pra mim. Ó, então vamos lá. Deus, vamos treinar. Deus é bom pra mim. E bate uma palma pra gente marcar o tempo, tá bom? Então, ó, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, ajuda-me, segura-me, Deus é bom pra mim. Conseguiu? Vamos um pouquinho mais rápido aí, então? Vamos ver se vocês são rápidos. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, ajuda-me, segura-me, Deus é bom pra mim. Muito bem. Então, o que essa música tá falando? Que Deus, Ele é bom. Ele é bom pra mim, Ele é bom pra você, Ele é bom pra nós. Mesmo que tudo pareça estar um pouco complicado, mas Deus Ele continua sendo bom. Então aqui na frente tem o nosso versículo que está lá em 1 Pedro 5:7b. Vamos conferir? Ó, 1 Pedro 5:7b, que tá falando, Ele tem cuidado de vós. Então, o nosso versículo é bem simplesinho, bem petitinho, mas ele traz um ensinamento muito importante. Ele, quem é Ele? Deus. Deus, Ele tem cuidado de nós, de vós, de mim, de você. Então, quando você for falar esse versículo, você pode pensar, sabe como? No seu nome, no lugar de vós. Ele tem cuidado da Sabrina, Ele tem cuidado da Amanda, da Bianca, do Gabriel, do Nicolas, do Isaac, da Sara, do Davi e das outras crianças que agora a tia não lembra o nome, mas Ele tem cuidado de cada um de nós. Então a gente tem que sempre lembrar disso, porque se tá na Bíblia, é verdade. Então se é verdade, a gente pode acreditar, porque foi Deus que falou isso pra gente. Então Ele tem cuidado de nós, de vós, de mim, de você, tá bom? Então decora esse versículo e toda vez que você achar que tá muito difícil uma coisa, ou que às vezes você tá vendo que a situação tá um pouco complicada, lembra dele, que Deus Ele tem cuidado de todos nós, tá bom? Então vamos pra nossa lição de hoje? A nossa lição de hoje é sobre um profeta. O que é um profeta? Um profeta, lá antes de Jesus vir, não tinha ainda a Bíblia como a gente tem hoje. Então hoje, Deus se comunica com a gente através da sua palavra. Tudo que Deus queria que a gente soubesse está aqui. Nessas tantos de letras aqui, tantos de capítulos, versículos. A gente pode ler, reler, estudar, contar, compartilhar. Tudo que tá aqui é a palavra de Deus. Tudo que tá aqui é o que Deus quer que a gente saiba. O que não tá aqui, a gente tem que tomar cuidado. Então, naquela época, antes de Jesus vir, ainda não tinha a Bíblia. As pessoas ainda não tinham a palavra de Deus como nós temos hoje. Então, Deus usava alguns
homens que eram os profetas. E hoje, o profeta que a gente vai estudar, ele chama Elias. Tá dando pra vocês verem aí? Tá focando? Então, Elias era o profeta que a gente vai ver hoje. E a história que eu vou contar tá lá no livro de 1 Reis, no capítulo 17, os versículos de 8 até o 16. Então, se você tem a sua Bíblia aí, depois que a tia terminar aqui, se você não sabe ler, pede pro papai e pra mamãe ler pra você ver todos os detalhes da nossa história, tá bom? Então, nessa época aqui, que eu vou contar hoje, lá na terra que Elias estava, não estava chovendo. Ficou 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses, pensa tanto de tempo, sem chover. Nossa, o tanto que uma chuva é bom, quando fica sem chover é um problema, não é? Não é um problema só pra gente que acha que chuva é legal, mas é um problema pra plantação, é um problema pro clima, porque fica muito quente, é um problema pros animais, um problema pras pessoas. E se a plantação não vinga, se a plantação não dá, como que as pessoas vão comer? Então gera fome, gera sede, porque aí os rios secam, tudo seca, e aí as pessoas ficam sem beber água. E sem beber água alguém sobrevive? Não sobrevive. Então Elias estava nesse cenário, estava acontecendo isso, estava sem chover. Mas sabe por que estava sem chover? Porque Deus já tinha falado alguns anos atrás que se o povo dele servisse a outros deuses, a outros ídolos que não eram o Senhor, sabe o que ia acontecer? Ele não ia mandar chuva. Então estava sendo um castigo, porque eles estavam servindo a esse Deus aqui, o Deus Baal. Deus verdadeiro, é um ídolo feito de barro, de ouro, de pedra, não sei o que Baal era feito, mas Baal não existia. Mas o povo estava adorando Baal porque ele era o Deus da chuva. Mas Baal não existia, então Deus, para provar que Baal não existia e para castigar o seu povo que estava em desobediência, ele não mandou chuva durante esses 3 anos. Então Elias, ele era um servo de Deus, ele era um profeta, e foi através dele que Deus mandou esse recado para o povo. E aí, então, Deus supriu as necessidades de Elias, e Deus mandou com que ele fosse perto de um riacho. E onde estava esse riacho, que é um rio, onde tem muita água, Elias podia tomar uma água. Todos os dias, olha aqui a água, olha que delícia, vamos tomar uma água. Ó, Elias tinha água. Ai, como é bom tomar uma água. Mas Elias não tinha uma garrafa assim, igual a minha, né? Elias tomava água direto do rio. E aí, todos os dias, sabe o que acontecia? Vinham corvos. O corvo, ele não é amarelinho assim, mas ele é um passarinho. Então vamos imaginar que esse passarinho aqui é um corvo. E aí, Deus mandava os corvos trazerem alimento lá para Elias 2 vezes ao dia. Esses corvos traziam os alimentos para Elias. Mas aí chegou uma época que o rio secou. Então o riacho secou. Então Deus falou para Elias assim: Elias, você vai lá para a terra de Serepta. Ó, vamos tentar falar todo mundo junto. Serepta era uma cidade. E aí Deus falou para ele ir para esse lugar, que lá ele iria usar uma mulher, uma viúva. O que é viúva, tia? Viúva é aquela pessoa, aquela mulher que não tem mais o seu marido morreu. Então a Bíblia fala que era a viúva de Serepta. Ela tinha um filho e ela. Então Deus falou para ele que ele iria mandar essa viúva dar comida para Elias. Então Elias saiu de lá e ele viajou. Como que viajava naquela época? Ó, de a pé. Então Elias foi embaixo do sol quente, olha, ai, o sol quente. E aí Elias foi, viajou e chegou até Serepta. No que ele chegou a Serepta, ele viu uma mulher catando os gravetos, pauzinho no chão. Sabe o que essa mulher estava fazendo? Ela estava catando esses gravetos para que ela fizesse uma comida para ela e para o seu filhinho. Então Elias viu ela e Elias estava, ai, eu tô com sede. E aí Elias então foi lá e falou para ela assim: moça, você pode me dar um pouco de água? Então ela pegou o seu jarro, olha o jarro, o tamanho desse jarro, e deu água para Elias, porque Elias estava com muita sede. Por quê? Por que Elias estava com sede mesmo? Ele tinha viajado embaixo do sol, lembra que não estava chovendo? Então, imagina o calor que não estava fazendo. E aí ela deu água para Elias. E Elias então falou para ela assim:
você poderia me dar um pouco de comida? Porque eu tô sem comer, né? Então Elias pediu comida pra ela. Aí ela pegou e falou assim, olha, eu não tenho mais nada na minha casa. A única coisa que eu tenho na minha casa é um pouco de farinha e um pouco de azeite. Então, naquela época, eles faziam pão. Olha o pão. Eu não sei se era igual a esse bonitinho. Eu acho esse pão tão bonitinho. Mas eu não sei se era esse. Mas era um pão. Então, vamos imaginar que ela tá fazendo esse pão. E aí, ela tinha só farinha. Olha a farinha. Tá vendo a farinha? Não vou colocar a mão porque senão vai dispersar. Então, ó, farinha. Ó, vamos jogar um pouco de farinha aqui pra vocês verem. A farinha que ela tinha. E azeite. E isso era suficiente para ela fazer um pouco de pão para ela e para o filho dela. E depois, ó, ia acabar. Então, ela estava um pouco preocupada porque se ela desse para Elias, iria faltar para ela e para o filho dela. E ela já não tinha muito. Então, ela falou para Elias assim, olha, eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite. Eu vou fazer para mim e para o meu filho. Eu tô catando esses gravetos aqui agora para eu dar para ele uma comida e pra mim, e depois disso a gente vai morrer, porque eu não tenho mais nada pra fazer de comida. Então Elias falou pra ela o seguinte, ó, você vai lá, pega essa farinha, esse azeite, faz o pão, e primeiro você me dá. Então, primeiro ela tinha que fazer o pão, e ela tinha que dar primeiro pra Elias. Por que ela tinha que dar primeiro pra Elias? Isso ela estava mostrando a fé dela, sabia? E então, ela foi e obedeceu, né? Ela fez primeiro o pão e foi lá e entregou para Elias. Elias comeu. E ele falou para ela assim, que se ela fizesse isso, que nunca mais iria faltar até começar a chover, porque enquanto não chovia, eles não iam ter comida, porque os campos não estavam funcionando, os campos estavam sem dar alimento. Então, ela falou assim, até a chuva vir de novo, você vai, a sua vasilha não vai parar de ter farinha e o seu odre não vai parar de ter azeite. Então ela ficou assim, ela acreditou, porque se ela não tivesse acreditado, se ela não tivesse tido fé que Deus estava falando aquilo para ela através de Elias, ela não tinha dado o primeiro pedaço para Elias, porque imagina, ela ia tirar de dar pro filho dela para dar para Elias. Mas ela teve fé, ela confiou, e a Bíblia fala que nunca mais faltou, até que chovesse, pão na casa daquela mulher, não faltou farinha. Quanto mais ela tirava, mais farinha tinha. Quanto mais azeite ela usava, mais azeite tinha. Então Deus, ele estava suprindo as necessidades. Então onde que entra a oração aqui, tia Sabrina? A oração pelo tudo aquilo que a gente precisa, pelas nossas necessidades. Deus, ele sabe de todas as coisas, não sabe? Ele sabe que você precisa de roupa, ele sabe que você precisa de uma casa, de uma comida, de uma família, de amigos. Ele sabe de tudo que você precisa, de todas as suas necessidades, assim como ele sabia dessa viúva aqui. E ele sabia, e ele sabe também, ele pede pra você pedir. Então tudo aquilo que você precisa, você pode pedir. Mas ele fala pra gente pedir e a gente pedir bem. Então a gente tem que saber pedir aquilo que a gente precisa. Então quando a gente pedir uma coisa que não for legal, que não for pra gente usar pra honra e glória dele, e for a gente estiver pedindo só por prazer, só pra esbanjar, só pra fazer coisa que não é da vontade de Deus, então Deus, ele não nos dá. Então a gente tem que saber pedir. E outra coisa, ele sabe das nossas necessidades muito antes da gente pedir, mas ele quer que a gente peça para que a gente tenha fé que ele vai suprir. Ele nunca deixa nada faltar na nossa casa. Então, por mais difícil que esteja, ai, tia Sabrina, mas tá tendo esse negócio dos coronavírus, depois que isso passar, a gente vai passar fome, e porque tá toda hora na televisão falando sobre isso, mas todo mundo esquece que a gente tem um Deus que ele supre todas as nossas necessidades. Ele supre, olha o que ele fez. Ele fez primeiro o corvo, olha, um passarinho alimentar Elias. Ele fez a farinha nunca parar de ter. Então olha o tanto que ele é bom. Olha o tanto que ele é poderoso. Ele criou esse mundo todo. As mesmas mãos que criaram todo esse mundo é as mãos que sustentam a sua vida e a minha vida. E sabe de uma coisa ainda mais importante que a gente tem que lembrar? Mais do que isso, mais do que a comida, mais do que a bebida, mais do que nossa roupa, nossa casa, mais do que doença, mais que a nossa saúde, é que Deus, ele resolveu o nosso maior problema. A nossa maior necessidade. O que é isso?
Um coração preto, tia Sabrina. Mas o que esse coração escuro significa? O coração escuro, ele tá nos falando sobre o nosso pecado. Eu tenho certeza, os meus alunos sabem o que é pecado. E eu tenho certeza que a tia Raquel também já explicou sobre pecado. Então, pecado, vamos lembrar o que é. Vamos lá. Tudo aquilo que eu penso, vejo, ouço, falo ou faço que não agrada a Deus. Mentira, desobediência, falar palavra feia, bater no meu irmão, desrespeitar minha professora da escola dominical, da escola normal, desrespeitar minha mãe e meu pai. Tudo isso é pecado. E a Bíblia fala que todos pecaram. Todos, não tem uma exceção. Todos os homens pecaram. E eles carecem da glória de Deus. Todos precisam de Deus. Sabe por que você precisa de Deus? Sozinho você não pode se salvar. Então, Deus, ele resolveu, muito antes de resolver o problema da fome, muito antes de resolver o problema de saúde, muito antes de resolver qualquer problema, ele se preocupou em resolver o nosso maior problema, que é o pecado. O pecado, ele nos separa de Deus e ele faz com que, se a gente morrer hoje sem a salvação, a gente vai pro inferno, porque o salário do pecado, ele é a morte. E é a morte que nos distancia, que nos deixa separados de Deus para toda a eternidade. Então pense nisso, que a sua maior necessidade é a salvação do pecado. Mas que Jesus, ele já veio e ele supriu essa necessidade, que é a mais importante de todas. Jesus, ele morreu na cruz, derramou todo o seu sangue para que eu e você pudesse ter o perdão dos nossos pecados e o nosso coração pudesse ser purificado, limpo. E a gente pudesse, a gente estava distante, a gente pôde ficar juntinho de Deus através do sangue de Cristo. Então a gente precisa arrepender dos pecados. A gente precisa reconhecer que nós não somos nada sem Deus. Nós não somos nada. Que só pelo sangue de Jesus é que a gente pode ser purificado e limpo de todo o pecado. E todas as nossas necessidades são supridas. As nossas necessidades. E não os nossos luxos, não as nossas... Tudo que Deus dá é porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, não confunda ele não te dar uma coisa que você quer muito para esbanjar no seu prazer com as suas necessidades. Então, Deus promete nos dar as nossas necessidades. E tudo que vier além disso é bênção, é lucro e a gente pode agradecer, porque a gente não é digno de nada. Muito menos nem das nossas necessidades nós somos dignos, nem da nossa salvação nós somos dignos. Tudo que ganhamos são pela graça de Deus. Tudo é favor que a gente não merece. Mas Deus é bom e Ele nos dá tudo aquilo que a gente precisa. Então, lembra de agradecer, tá bom? Então, pra encerrar, igual a tia fez aqui. A tia fez um coração de papel. Qualquer papel que você tiver, você vai fazer um coração. É só você dobrar. Deixa eu pegar aqui um papel. Olha, esse papel aqui tá bem grandinho, né? Você pega um papel, dobra ele ao meio. Deixa eu cortar um pedaço dele pra não ficar tão grande. Você dobra o papel ao meio, assim. Aí nessa parte que tá dobrada, você desenha metade de um coração. E nessa metade de coração você vai cortar. E quando você abrir, vai ter um coração, tá vendo? E nesse coração, eu quero que você desenhe tudo aquilo que você é grato a Deus. Todas as necessidades que Deus tem suprido na sua vida. E aí, eu desenhei no meu, a minha família, que é muito importante, né? Família, a gente tem que agradecer a Deus todos os dias, que é uma necessidade que a gente tem. E Ele nos dá. Desenhei meu celular, porque nesse tempo de quarentena, que eu tô longe dos meus amigos, que eu tô longe da minha outra parte da minha família, que eu tô longe de gente que eu amo tanto, eu posso ter contato com eles, posso conversar de vídeo, posso ligar, posso mandar mensagem. Então tá sendo muito legal. Então eu sou grata porque Deus sabia que eu ia ter essa necessidade. Deus sabia que eu precisaria de amigos, então Ele me deu amigos. Eu sou grata pelos meus amigos, pela minha igreja. Mesmo distante, a gente tem feito tanta coisa na igreja e tem sido tão legal. E pela comida. E tem muitas outras coisas, mas a nossa principal necessidade também que a gente pode desenhar aqui é a nossa salvação. Algo que lembra da nossa salvação. Tá bom? Fizerem o coração de vocês, agradecendo por todas as necessidades, vocês mandam foto pra gente ver, tá bom? Então, um grande beijo, fica com Deus, bom domingo pra vocês. Se cuidem, fiquem em casa. E a tia tá morrendo de saudade de vocês, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau.